Graças a Deus a todos. Como já deu para você ver no título, eu queria trazer uma palavra de motivação, uma palavra de fé. Esse amigo que eles falam é o pastor William Lima. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, aonde o título da palavra está escrita Marta e Maria. E fala assim, indo ele a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta aquietava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Para você entender, Maria e Marta. Marta, quando Jesus chegou na cidade, ela pegou Jesus, levou Jesus até a sua casa, hospedou-se ele na sua casa, e ela correu para fazer um alimento, uma comida para ele. Porque quando chega realmente alguém na sua casa para dormir, a gente tem esse costume de oferecer algo para ele, para essa pessoa comer, para ela se sentir bem recebida. Porém, Maria, entretanto, quando ouviu Jesus falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ela se sentou-se diante dele, para lhe ouvir a palavra, para lhe atender sobre a palavra. Porém, quando Marta viu aquilo, Marta olhou para ele lá no versículo 40 e falando assim, Marta agitando-se do lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importa-te que a minha irmã tenha deixado ficar-me servir sozinha? Ordena-lhe que, pois, venha me ajudar. Aí que nós vamos entrar. Nós temos aqui dois tipos de pessoas. Uma que crê em Deus, espera em Deus e confia em Deus. A outra que acredita em meu termo, que serve em meu termo e que espera em meu termo. É aquele tipo de crente, aquele tipo de religioso, fogo de palha, aquela pessoa que serve a Deus na hora boa, na hora da alegria, mas quando tudo está difícil se desespera. Aquela pessoa que na hora que o cinto aperta, ela deixa de acreditar. Isso que aconteceu com Marta e Maria, para que você entenda. Enquanto estava tudo dando certo para Marta, quer dizer, enquanto ela não estava aperreada na cozinha, ela não ligou que Maria se sentasse ali, que ouvisse a palavra de Deus. Mas quando ela percebeu que o serviço estava aumentando, então ela se desesperou. Ela olhou para Jesus e falou, Senhor, será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não se importa que Maria fique aí enquanto eu estou trabalhando? Porque se você serve a Deus e se você espera nele, você é empresário, você é lojista, você é pastor, você é comerciante, Deus, ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai suprir o que você necessita. Na hora da angústia, da perseguição, do sofrimento, da luta, dos problemas, o Deus a qual você serve, ele vai tocar na sua vida. Ele vai preencher tudo isso a qual está faltando. Está faltando. Eu lembro de uma passagem que a Bíblia cita, que Deus pegou o profeta e enviou ele para a casa de uma viúva, a qual ela não tinha nada a não ser um punhado de farinha, a não ser um pouco de azeite também, não tinha nada. Mas quando aquele profeta chegou lá, ela ouviu a palavra dele e obedeceu. Porque a fé é obediência. A fé não é só ouvir, a fé é obedecer.
Tem gente que fala, mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você não pratica a verdade, se você não faz o que está escrito aqui na palavra de Deus, a sua vida não muda, a sua história não muda. Porque não tem como eu me libertar do diabo se eu minto, porque o diabo é o pai da mentira. Sim ou não? Não tem como eu me libertar, libertar o meu casamento se eu vivo traindo, se eu vivo discutindo, porque o diabo é o pai da traição. É o pai da traição. Então, quando Marta olhou para Jesus aqui e falou assim: Senhor, será que o Senhor não se incomoda? E em outras palavras, ela está vencendo na vida, ela está conquistando, ela está prosperando, o casamento está sendo abençoado, enquanto eu estou aqui orando há 1 mês, há 3, há 5, e a minha vida não muda? Não, por que não? Porque Maria decidiu crer de coração. Maria decidiu servir a Deus 100%. Maria decidiu servir a Deus ali 100% da vida dela. E quando você decide se colocar diante de Deus 100%, a sua vida começa a mudar. A sua história começa a ser outra. Não existe meio termo para a fé. Ou você crê ou você não crê. Ah, mas eu estou indo. Então você não crê em Deus. Porque se eu creio em Deus, eu não desisto. Eu não abaixo a cabeça. Eu não vou parar. O que é teu está chegando. No meio dessa crise, talvez você não consiga ver a luz do sol. Talvez no meio dessa crise, você está passando necessidade, fome. Você está precisando de um socorro de Deus. Talvez você não tenha encontrado esse socorro de Deus. Mas depois de que a tempestade passa, depois que o vento passa, você vê a luz do sol. Não existe tempestade nenhuma que permaneça para sempre. Entenda isso, meu irmão. Não existe tempestade que permaneça. Toda tempestade tem que passar. Toda luta tem que passar. E quando a luta passa, então vem a glória de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Deus vai trazer o melhor para a sua vida. Deus vai trazer o melhor para a sua vida. Entenda isso. Entenda. Ainda esse ano, se você se colocar diante de Deus, como Maria fez aqui, você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Se você se colocar diante de Deus, como Maria fez, a sua história vai ser outra, a sua vida vai ser outra. Entenda isso. Acorde, abre os olhos. Você só vai vencer quando você abrir os olhos e começar a olhar para Deus. Para de olhar para o seu problema, para de olhar para a sua luta, para de olhar para as suas dificuldades. Deus não olha para a dificuldade, Deus olha para o coração, Deus olha para a fé. E é para a fé que Deus olhou para Maria. Maria, ela poderia estar preocupada em servir a melhor comida para Jesus ali. Sim, ela poderia estar preocupada em correr para o quarto e colocar a melhor roupa. E é isso que às vezes nós vemos tantas pessoas se preocupando com a roupa, com o carro, se preocupando com o trabalho, se preocupando com isso, com aquilo, mas você esqueceu de olhar para o que Deus acha, para o que Deus acha. Deus naquela hora, quando Marta veio, Deus olhou para Marta lá no versículo 41 e falou assim, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, ainda, olha só, ainda te aquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouca é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. O que Deus estava querendo falar ali? Marta,
se preocupou em fazer tudo para agradar a Jesus com a comida, com a dormida. Marta não. Marta, ela se preocupou com o espiritual dela. Quando Deus começou a falar, ela parou para ouvir, porque é a palavra que fortifica. É a palavra de Deus que fortifica. Se você não tiver Deus, você não tem nada na sua vida. Você pode ser um empresário bem-sucedido. Você pode ser uma pessoa que tem faculdades, cursos, talvez filhos de doutores, de políticos. Porém, se você não tiver Deus, a sua vida não vai para frente. Quem abre, quem fecha a porta se chama Jesus. É Ele que dá. É Ele que vai te dar o melhor. Eu te dou um exemplo rápido e objetivo. Se você procurar ver, e eu tenho certeza que você conhece muitos amigos seus que talvez tenha faculdade, talvez tenha até mais de uma faculdade, que está desempregado. A sua vida está acabada, está destruída. E talvez você conhece uma pessoa lá do interior, talvez uma pessoa que você não dava nada, que não tem estudo, e a vida dela está mudando, está prosperando, a vida é outra. Mas por que é outra? Porque a vida dessa pessoa está mudando, porque ela acredita em Deus. Acredita em Deus. E quando você acredita em Deus, a sua vida muda. Porque se alguém vem dizer para você que você não é capaz, você vai lembrar que Deus te falou que você é mais do que vencedor. Você está ouvindo que os jornais, que os noticiários, as rádios têm publicado, têm falado o tempo todo de morte, de dor, de doença, mas ninguém fala que tudo isso já foi dito por Deus há muito tempo atrás. Tudo isso já foi dito por Deus há muito tempo atrás, ninguém fala nisso, está escrito no livro. Deus falou que no final dos tempos veria epidemias, veria dores, veria tudo isso, mas ninguém cita isso, ninguém cita. Eu até, o apóstolo Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, a qual eu sou pastor aqui na cidade do Afuá, ele falou algo que é verdade. A Secretaria de Saúde dos países do mundo todo, para a Covid-19, não tem cura. Então, como é que alguém pode explicar, se não tem cura, se não tem remédio, essas tantas de pessoas que foram curadas, que estão saindo? Porque tem muitos que estão morrendo sim, mas são muito mais os que estão sendo curados. E são poucos jornais que falam isso. Mas se não existe remédio para curar essa doença, então como é que essas pessoas estão sendo curadas? Só tem uma explicação: Deus. Se elas não tem nenhum remédio que estão aplicando para elas ser curadas, então é Deus que tem curado, é Deus que tem tocado na vida delas. Mas ninguém atribui isso a Deus, ninguém fala isso a Deus, ninguém fala isso de Deus. Deus vai mudar a sua vida, entenda isso. Deus vai mudar a sua vida. A Bíblia cita que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não se preocupa com essa doença, não se preocupa com essa dívida, com essa fome, não. Crê em Deus, espera nele, e Deus ainda esse mês vai prover algo muito grande na sua vida, meu irmão, tá bom? Na hora difícil, eu sei que nesse momento muitas igrejas estão fechadas, inclusive aqui da cidade do Afuá, nós se encontramos de portas fechadas. Aqui não temos reuniões por enquanto, porém, quando a igreja, a verdadeira igreja, somos nós. Isso aqui onde nós estamos aqui é um templo, mas igreja somos nós.
E nós não podemos esmorecer na fé. Não, você pode orar na sua casa, ore na sua casa, ore, meia-noite, jejue, busque a Deus, venha nas igrejas, a igreja que está aberta na sua cidade, vá lá, faça uma oração no altar, acenda a fé que está dentro de você, acenda a fé, e essa fé estando acesa, a sua vida muda, a sua história muda. Deus é contigo. Deus falou para Marta aqui, e o que ele falou para ela aqui, pois ela escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. Quando as pessoas olharem para você e ver a sua vida mudando, a sua história mudando, quando vê a sua situação sendo outra, você prosperando, quando vê a sua situação sendo outra, eles podem até perguntar, mas como é que pode essa pessoa conseguir tudo isso? Aí elas vão olhar para você e vão ver que a sua vida é diferente. Quem te escolheu não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. E quando Deus te escolhe, a sua vida muda. Eu não sei se você já viu aquela passagem a qual fala quando chegou um aleijado, um paralítico na casa da sogra de Pedro, e ali havia uma multidão. E isso é forte, missionário, porque quando aquele paralítico chegou lá, havia uma multidão lá na frente, uma multidão. E quando ele chegou lá, ele poderia ter voltado, ele poderia ter desistido, sim ou não? Poderia. Ele poderia ter desistido. E se ele tivesse desistido, eu posso te garantir que ali ele não receberia a bênção. Porém, quando ele viu a multidão, a Bíblia fala que ele falou assim: me coloca por cima. Me coloca por cima do telhado, mas eu tenho que chegar diante de Jesus. Isso significa a perseverança a qual ele tinha. Isso significa a perseverança a qual ele tinha no coração. E essa é a perseverança que Deus quer ver. Quando você vai e coloca o currículo numa empresa e você não é chamado, mas mesmo assim você espera em Deus, Deus ele está olhando para a sua fé e está vendo que você crê. Ele poderia ter parado, mas diante de uma multidão, ele falou: me coloca por cima. E a palavra de Deus diz assim, e vendo-lhe a fé do paralítico, ele disse: os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé de quem? Do paralítico. Quem era o paralítico? O que chegou necessitado, o que chegou precisando de uma ajuda. Mas o que foi que Deus viu nele? Fé. Você está entendendo? No meio da luta, Deus não procurou olhar para ele o status que ele tinha. O que, ao contrário que muita gente fala, Deus não procurou olhar o dinheiro que ele tinha, não. Deus não procurou olhar se ele estava de calça, se ele estava de short, se ele era negro, se ele era branco. Não. Deus procurou ver a fé. E o que significa fé, pastor? Fé é aquilo que você espera. Você não vê, mas é a certeza daquilo que você espera. E o que ele esperava? Ser curado. O que ele esperava naquele momento? Receber a vitória, a bênção dele diante de Deus. E talvez é o que você espera há muitos e muitos anos. Sim ou não? Eu não estou dizendo aqui, minha amiga, meu amigo, que você não tenha fé. Mas às vezes você tem usado a sua fé de uma maneira diferente. Talvez você tenha depositado a sua fé em um homem,
em uma imagem, em um ministério, e aonde a sua fé ela deve ser depositada é no altar, é nos pés de Deus. E quando Deus vê essa fé, a sua vida ela muda totalmente, a sua história muda totalmente. Deus não te fez, entenda isso, Deus não te fez para você viver na miséria, não. Deus não te fez para você ser escravo, para você ser um tapete, para você ser pisado por ninguém, entenda isso. Deus fez você para você ter o melhor dessa terra. E Ele falou isso para Marta: Marta, você escolheu fazer tudo antes. Você escolheu me colocar em último lugar. Primeiro, você fez tudo para depois me dar atenção. Porém, Maria não. Maria me colocou em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa. Primeiro, Maria deu atenção a Deus. Dê atenção a Ele. E a sua vida vai mudar. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu imploro ao Senhor, de todo o meu coração, Pai, vai de encontro com essas pessoas, aqui me assiste, meu Deus, agora por essa programação, meu Deus, os que estão perto, os que estão longe, os aflitos, os doentes, os necessitados, essas pessoas, Pai, que precisam de um milagre do Senhor. Mude as suas histórias, levante o que está acamado, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Deus é na sua vida, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte aquele sininho para quando nós publicarmos um vídeo, o YouTube dirigir até você. Se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida.